Bem, estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o médico cirurgião vascular Adenauer Góes Júnior, que é especialista em medicina regenerativa. O que é isso, doutor? Tudo bem, Mauro. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Então, a medicina regenerativa é uma área da medicina, né? A gente ainda não chama de especialidade, porque não existe um médico especialista em medicina regenerativa. Essa é uma área de atuação relativamente nova e que vem sendo exercida por médicos de diferentes especialidades. Você tem, por exemplo, cirurgiões plásticos que se dedicam a essa área, você tem ortopedistas que se dedicam a essa área, e você também tem cirurgiões vasculares, que é o meu caso, que se dedicam a essa área. Dentro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, já tem uma comissão científica que trata dos assuntos de medicina regenerativa. Simplificando a coisa, é uma área que procura usar técnicas para acelerar a regeneração tecidual, simplificando um pouco mais ainda, acelerar a cicatrização de feridas complexas. Restaurar o que existia. Isso, e se não der para restaurar o que existia... Melhorar o possível. Restaurar da melhor forma possível. E aí, como cirurgião vascular, o senhor deu uma atenção muito grande a essas questões de feridas, principalmente provocadas por diabetes. Os pacientes que têm diabetes, eles têm um risco aumentado de ter feridas de difícil cicatrização nos pés, principalmente. Nas extremidades, mas principalmente no pé, né? Sem dúvida nenhuma, o pé é muito mais lesado. E suscetível, por exemplo, a gente às vezes precisa até fazer amputações parciais, né? Ouve-se falar bastante. Isso. Isso é o diabético não controlado. Com certeza, né? O paciente que tem um diabetes controlado, ele tem uma qualidade de vida praticamente igual à pessoa que não tem diabetes. O paciente que sofre as complicações do diabetes é um paciente que não controlou o diabetes adequadamente durante muito tempo. Aí ele vai ter complicações nos olhos, né? Retinopatia diabética, vai ter complicações nos rins. Pode chegar até cego, né? Pode perder a visão, pode perder a função renal e precisar de hemodiálise. E na área da cirurgia vascular, o diabetes predispõe à obstrução da circulação dos membros inferiores. O que não deixa a cicatrização. Não deixa cicatrizar. Para qualquer ferida cicatrizar, o sangue tem que chegar lá levando os nutrientes para cicatrizar, né? Então, o cirurgião vascular, ele atua no paciente diabético em várias fases. Nós podemos fazer a revascularização dos membros, ou seja, desobstruir a circulação, tanto por técnicas minimamente invasivas, assim como um cardiologista coloca um stent no coração. Pode pôr um stent na perna. O cirurgião vascular coloca um stent na coxa, coloca um stent na perna. E, quando o stent não resolve, assim como o cirurgião cardíaco abre o peito e faz uma ponte de safena no coração, nós abrimos a perna e fazemos ponte de safena na perna. Agora, uma outra forma de atuar é, além de desobstruir a circulação, cuidar das feridas desses pés, né? Acelerando a cicatrização. E naqueles casos em que o caso já chegou muito tarde para a gente, também, frequentemente, é o médico vascular que precisa fazer as amputações dos dedos, uma amputação parcial do pé. E a demanda deve ser grande, né, doutor? Praticamente semanalmente, os médicos da minha especialidade veem pacientes com pé diabético infeccionado. Isso é uma verdadeira pandemia, né? O diabetes é um problema mundial. Boa parte dos problemas poderia ser evitado com dicas muito simples. E muitos até nem sabem que estão com diabetes. Há uma desinformação muito grande por falta de exame, de cuidado e assim por diante. Fora dos grandes centros urbanos, isso é mais comum, né? Hoje em dia, quando qualquer pessoa vai ao médico, entre os exames de rotina costuma ser dosada lá a glicose, né? Na farmácia, assim como se afere a pressão arterial, você pode aferir a glicose, né? Naquilo que a gente chama de destro, faz um furinho ali e mede. Então, assim, as pessoas que têm acesso a uma consulta médica dificilmente ficam muito tempo sem saber que são diabéticos. Mas nas cidades do interior do Brasil, onde até hoje... E hoje já existem medicações de controle total, né? Sim, embora essa seja uma área ao qual o cirurgião vascular não é afeito, não é? Isso, quem cuida dessa parte é o médico endocrinologista, que é o especialista no controle do diabetes. Não, o senhor já pega as consequências.
trabalhamos em conjunto, né? Então, eu encaminho os meus pacientes para um bom endocrinologista controlar o diabetes. O endocrinologista, com frequência, encaminha o paciente para o vascular para a gente fazer uma avaliação da circulação e ajudar a prevenir lesões, né? E aí as especialidades vão trabalhando em conjunto. Isso é um processo demorado. Essa cicatrização é coisa de 1, 2 meses hospitalizado. Não, aí a gente vai entrar num assunto que, assim, é muito amplo, é muito divergente. A gente tem pacientes... Imagina, nesse momento eu estou cuidando de uma senhora que deve ter 83 anos de idade, diabética, tem uma ferida pequena e superficial no tornozelo. E eu estou cuidando dela fora do hospital. É uma ferida pequena, superficial. Ela bateu o membro ou a ferida aflora? Não, normalmente um traumatismo mínimo, uma topada quando roça em algum lugar, às vezes está andando sem um calçado apropriado e machuca. Um calo? É o mais comum, exatamente, né? Aliás, aqui já ficam alguns alertas para a população, né? Existem medidas muito simples para prevenir mutilações. Por exemplo, o paciente diabético não deve andar descalço. O paciente diabético ele vai perder gradativamente, sem que ele perceba, ele vai perder a sensibilidade nos pés. É o que se chama neuropatia diabética. Existem pacientes que vão ao consultório médico e quando o médico vai examinar o pé, o paciente entra andando. Quando o médico vai examinar o pé, encontra um prego enfiado no pé do paciente. E o paciente não está sentindo. Então, o paciente diabético não deve andar descalço. O paciente diabético deve usar aquelas sandálias que têm tiras entre os dedos, porque aquilo ali, além de não proteger o pé, pode cortar entre os dedos. Evitar a sandália Sim. com tira. Deve procurar sapatos adequados para quem tem diabetes, sapatos que são confortáveis por dentro, que dificilmente vão formar calo. Uma dica importante, hidratar corretamente os pés. Então, esses mesmos hidratantes que se usa na mão, que se usa no rosto, o paciente que tem diabetes devia passar esses hidratantes nos pés de manhã e de noite. Só evitar Mesmo passar... diabético controlado? Com certeza, porque a gente nunca sabe quando é que... Diabetes é uma doença crônica, Mauro. Em algum momento, esse paciente pode passar por um período em que o diabetes dele não esteja tão bem controlado. E assim como o diabetes vai afetando a sensibilidade, o diabetes vai afetar a produção de suor nos pés. E a pele do paciente vai se tornar mais ressecada. Ela vai tender a rachar com maior fragilidade, com maior facilidade. E isso tem essas consequências, né? Então, não andar descalço, usar sapatos apropriados, hidratar os pés. Uma coisa que é muito importante, tem que substituir a sensibilidade pela inspeção. Então, o diabético ele tem que olhar os seus pés todo dia. E se ele não estiver mais conseguindo olhar bem, alguém tem que olhar por ele. Tem que evitar cutucar as unhas, digamos assim. Se você for mexer nas unhas, o ideal é que isso seja feito por um podólogo, alguém especializado, né? Tem que ter muito cuidado com os calos. É potencialmente arriscado até tirar as cutículas. A gente vê pacientes que evoluíram para amputação de um dedo porque tirou a cutícula. E por aquele ferimento pequeno, pode começar uma infecção potencialmente grave que atinge o osso do paciente. Então, essas dicas simples ajudam a prevenir muitas mutilações. Doutor Adenauer, câmara hiperbárica. Eu li alguma coisa aqui que nós não tínhamos no hospital público, nós não tínhamos na saúde pública e agora temos. Qual é a importância dela nesse tipo de tratamento? Olha, Mauro, estás me dando uma informação, confesso, nova para mim. Eu estava ciente de 2 câmaras hiperbáricas em 2 hospitais privados aqui em Belém. Tem algum tempo que eu não atuo no hospital público. Então, eu desconhecia que já tínhamos... O Orfeu Loyola foi equipado com câmera hiperbárica. Fantástico. Muito bem. Bom saber disso. Em alguns casos... Qual é a função específica? A câmera hiperbárica funciona mais ou menos assim. Você vai aumentar a concentração de oxigênio no sangue do paciente. E o oxigênio chega até os nossos tecidos levado pelas células sanguíneas, pelas hemácias. Então, se elas estiverem mais carregadas de oxigênio, elas podem levar... O oxigênio é um elemento essencial para a cicatrização, é a fonte da nossa vida. Então, elas podem aumentar o potencial da cicatrização. É muito importante dizer que a câmara hiperbárica não resolve todos os casos, ela é um coadjuvante. Também é importante dizer que se o paciente tiver circulação obstruída, não adianta fazer a câmara hiperbárica porque o sangue vai continuar sem chegar lá. E entra o cirurgião vascular
que precisa desobstruir a circulação para aumentar a eficácia da câmara hiperbárica. Então, ela é mais um elemento no tratamento desses pacientes que, em alguns casos, faz diferença. Em muitos casos, você não precisa de câmara hiperbárica. Se você fizer os curativos adequados, limpeza, boa circulação, controlar os processos infecciosos, a maior parte dos casos não vai precisar de câmara hiperbárica. Qual é o índice de positividade, de acerto nesse tipo de tratamento? Qual é o índice que leva à amputação? Qual o índice que... Pois é. Aí, assim, eu entendo a tua pergunta, mas ela não tem uma resposta direta, infelizmente. Eu vou te dar um exemplo. Cada caso é um caso. Mas eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala pé diabético é uma síndrome. Você tem pé diabético com componente circulatório, que é onde a minha especialidade mais atua. Você tem pé diabético com componente neurológico, quer dizer, a circulação pode estar ok, mas o paciente não sente bem o pé. Você tem pé diabético infeccioso. O paciente pode ter circulação ok, pode estar sentindo o pé com uma bactéria e lá. está com uma ferida infeccionando. Você tem o pé diabético com deformidades ortopédicas. Os ossos do diabético podem ir sofrendo alterações lentas, gradativas, que vão levando a verdadeiras deformidades. Essas deformidades alteram os pontos de apoio natural do pé. E ele passa a distribuir o peso de forma desigual, sobrecarregando uma determinada área e ali vai abrir uma ferida. Então, tenta entender assim, o risco de um paciente que tem a circulação boa e tem uma infecção superficial perder o pé é relativamente pequeno. Você dá o antibiótico certo, se precisar você faz uma limpeza cirúrgica, você dá os antibióticos e o antibiótico vai chegar lá porque a circulação sanguínea é que vai levar o antibiótico. Esse tem um risco. Você pega um paciente que tem uma combinação, ele tem um pé deformado, gravemente infectado, com a circulação obstruída. Você dá o antibiótico na veia do doente, mas o antibiótico não chega lá. Esse paciente vai ter um risco de amputação muito maior, né? Então, não é uma resposta tão direta assim. Qual a chance de um paciente amputar? Isso vai depender de vários fatores. O paciente de diabetes é recomendado a fazer bastante exercício físico. Com certeza. E qual a relação do perigo no uso dos membros inferiores no exercício físico para um diabético? Mauro. Aquele que caminha muito, aquele que joga bola, aquele que usa muito os membros inferiores. Olha só, o exercício físico ele tem que ser estimulado em todo mundo. Então, eu quero deixar algumas coisas claras aqui para a população que nos assiste. O principal risco de um paciente diabético fazer exercício físico não é o pé. Quando a gente ouve falar de alguém que morreu jogando bola, as principais causas são cardiológicas. São arritmias, são infartos. Então, a primeira coisa é, você já passou dos 50 anos de idade? Procure um cardiologista, faça avaliações regulares e pergunte se você está apto para fazer exercícios se você tem alguma restrição. A resposta é não. Faça exercícios físicos regularmente. Fazer exercícios que mexam com os membros inferiores ajuda a prevenir problemas circulatórios, inclusive nos diabéticos e nos não diabéticos também. Se você pegar uma mulher jovem, se ela fizer exercícios físicos que mexam com os músculos das pernas, essa mulher tem menos tendência para ter varizes, que não tem nada a ver com diabetes. Exercício físico faz bem para tudo. Agora, se a pessoa tiver algumas condições de saúde... Algum descontrole da diabetes... mas assim... Ou alguma outra comorbidade que possa unir. O próprio exercício físico, ele ajuda a controlar o diabetes, tá? Isso tem que ficar claro. O paciente que come direito, que faz exercício, vai controlar melhor o diabetes. Então, qual é o cuidado que ele tem que ter? Ele tem que usar um calçado que não vai dar calo nele. Ele tem que ter cuidado se ele for numa academia para não deixar o peso da musculação cair em cima do pé e não ferir. É esse tipo de coisa. O paciente que tem diabetes, ele deve ser estimulado a fazer exercícios. Ele só precisa ter cuidado para não machucar os membros. E antes de chegar nesses casos graves, o que é que a pessoa deve recorrer? Diabético, não está tão controlado, teve um ferimento no pé. Ainda não está em situação crítica. A recomendação é que ele não espere estar em situação crítica.
O paciente que tem um ferimento no pé e que tem diabetes deve procurar o quanto antes um médico que tenha experiência em examinar os pés de quem tem diabetes. Por exemplo, nós juntamos um grupo de colegas médicos. Então, temos aqui em Belém agora o CMRA, que é o Centro de Medicina Regenerativa da Amazônia. Temos 2 cirurgiões vasculares, eu e o Reinaldo Franco. Todo cirurgião vascular está acostumado a ver ferimentos em pacientes que têm diabetes. Temos a Caroline Barreto, que é uma ortopedista especializada em pé. Temos uma parceria com um endocrinologista, que é o Márcio Gester. Temos um médico nutrólogo para auxiliar não só na alimentação correta, mas na reposição de elementos como proteínas, que são importantes para cicatrizar. Temos uma enfermeira especializada que nos ajuda a acompanhar a evolução dessas feridas. Então, se o paciente tem uma ferida, ele tem que procurar uma equipe, tem que procurar um médico e tem que ter essa ferida examinada. O paciente vai no meu consultório com uma ferida que aparentemente está tudo bem, nem infeccionada está. Eu vou dizer para ele, você vai limpar a ferida assim, assado, e semana que vem eu quero ver de novo, para ver se ela continua sem sinais de infecção. Até porque a evolução não é tão rápida assim, né? Aí é que está. Ela pode ser avassaladora. Eu já vi casos, isso é verídico, um caso que me impactou. Um paciente tinha uma deficiência auditiva, dormia com o aparelho de surdez em cima do criado mudo do lado da cama. Deixou o aparelho de surdez cair e ele caiu dentro do sapato. No dia seguinte, o paciente calça o sapato e, devido à deficiência de sensibilidade, não percebe que tem um corpo estranho dentro do sapato. E passa o dia todo andando com aquilo ali, traumatizando o hálux, que é o dedão, o dedo grande do pé. Feriu, demorou alguns dias para procurar atendimento médico, coisa de 3, 4 dias. Tinha uma deficiência de circulação, né? A bactéria que está ali dentro colonizando aquele sapato também, né? Suando ali. Quer dizer, esse paciente perdeu o dedo, porque esperou 3, 4 dias para procurar uma assistência médica especializada. Então, a orientação é, o paciente que tem diabetes machucou o pé, ele tem que procurar um médico imediatamente, assim que for possível, e um médico que esteja acostumado a ver esses ferimentos nos pés dos pacientes que têm diabetes. Inclusive calos, né? Com certeza. Algumas dicas. O paciente que tem diabetes não deve pegar uma agulha na casa dele e furar o calo para drenar a água. Não deve rasgar o calo sozinho. Isso tem que ser manipulado com instrumentos estéreis, em ambiente apropriado, com limpeza, né? O paciente não deve tentar resolver uma unha encravada espontaneamente em casa, pegar um alicate e tentar fazer isso sem o auxílio de um profissional. Os maiores problemas acontecem porque começaram com uma forma muito simples. A gente vê regularmente pacientes que precisaram ser amputados e tudo começou com uma micose, né? Quer dizer, um fungo. Aquilo que aqui na região amazônica as pessoas chamam às vezes de frieira. Sim. E com essa nossa temperatura super quente, úmida. Pois é. Agora, pensa, né? Um paciente começou com uma micose e termina perdendo parte do pé. Quer dizer, isso é o resultado de uma falta de orientação adequada, de falta de acompanhamento. Temos um caso internado do nosso grupo. Um paciente veio do interior, chega com o pé gravemente infeccionado. Você pergunta, quanto tempo essa ferida está aqui? Mais ou menos 3 meses, doutor. Então, nesses 3 meses, às vezes procurou um primeiro atendimento que não foi com um médico com experiência naquele assunto, ou às vezes nem foi com um médico, foi com um profissional da área de enfermagem, porque o profissional da área de enfermagem, que tem experiência com pé diabético, ele é um cara que sabe dizer para esse paciente, olha, isso daqui precisa de atenção médica, não pode ficar fazendo curativo em casa. Mas às vezes é um profissional até com boa intenção, mas que não tem experiência naquele assunto, e perde-se o momento de que o paciente seja visto... E a infecção vai crescendo. Com certeza. Você faz um raio-x, esse paciente, na primeira consulta, existe um procedimento chamado probe test. Então, esse paciente chega com um ferimento, uma úlcera, embaixo do pé. Ele está andando como se não tivesse a úlcera, só que tem um curativo lá, mas ele apoia aquilo ali. Então, existe um procedimento chamado probe test, que consiste basicamente em você fazer uma limpeza, faz uma antisepsia, né? Passa produtos químicos que vão higienizar aquela região, pega uma luva esterilizada, pega um instrumento estéril, por exemplo, uma pinça, e através daquele orifício ali na pele, na úlcera, você procura o pertuito
e quando aquela pinça bate no osso, o médico treinado consegue perceber que está tocando no osso. Aquilo ali tem um valor de sensibilidade altíssimo para que já haja a presença de osteomielite, ou seja, a infecção do próprio osso. Então, se você tem um osso que ele apresenta uma comunicação direta com o meio externo, com a pele. Então, quando você consegue tocar no osso, através de um buraco na pele, a probabilidade desse osso estar comprometido é enorme. Então, o médico experiente, esse paciente atendemos recentemente, o senhor não pode voltar para casa. O senhor tem que sair daqui para internar, fazer raio-x, com certeza tem infecção no osso, se precisar faz ressonância, faz outros exames. O paciente deu entrada no hospital, o raio-x já mostrava o osso destruído pela bactéria. E ele está evoluindo com aquilo ali há 2, 3 meses. Então, são casos graves. Bem, o pé é a maior incidência, mas pode ocorrer nos demais membros. Pode. Nós Ou é tivemos bem menor? É muito menor, não se compara. A doença circulatória nos membros inferiores é muito maior do que nos superiores. A exposição dos pés a ferimentos e traumatismos é muito maior do que raramente você vai ver uma unha encravada na mão, né? Você vai ver um calo na mão de trabalhadores braçais. Você não precisa ser um trabalhador braçal para ter um calo no pé. Basta usar um sapato, né? Então, os pés eles estão muito mais expostos. No entanto, o paciente que tem diabetes descompensado, ele tem uma predisposição, o sistema imunológico dele é diferente de uma pessoa saudável. Ele tem uma predisposição para ter dificuldades para cicatrizar a circulação. Nós tivemos um caso emblemático de uma paciente, né, uma senhora diabética, que teve uma erisipela de membro superior. As pessoas ouvem falar em erisipela, elas acham que é um problema que só dá na perna. É muito mais comum na perna. Isso tem sido bastante divulgado, porque o ex-presidente Bolsonaro tem esse caso. E frequentemente, né, ele tem sido internado. Existe um negócio chamado erisipela de repetição. Mas, vamos lá, a erisipela é provocada por uma bactéria que todos nós temos na pele. É uma bactéria que convive com a gente. A imunidade baixa, ela aflora. Só que essa bactéria não é só isso. Você precisa necessariamente ter aquilo que se chama de solução de continuidade. Ou seja, tem que ter um buraquinho na pele para que essa bactéria penetre na pele e passe a se multiplicar na gordurinha que todos nós temos embaixo da pele. Por exemplo, se eu me cortar fazendo a barba e não tiver uma boa higiene, eu posso ter uma erisipela no rosto. Isso é potencialmente grave. Então, essa senhora diabética, ela evoluiu com uma erisipela de membro superior, coisa que não é comum, e de uma forma, assim, avassaladora. Em 48 horas de evolução, essa paciente estava séptica, correndo risco de vida. Precisamos remover boa parte da pele, boa parte dos tecidos do braço, ficou com musculatura toda exposta, porque isso se chama desbridamento. Quando o tecido está necrosado, ou seja, um tecido que está morto, um tecido que se torna inviável pela gravidade da infecção, o cirurgião precisa desbridar, o cirurgião precisa remover todo esse tecido. É uma coisa que pode ter um grau de agressividade bastante razoável, fica em carne viva. Essa paciente vai para a UTI, se recupera. Depois, para a gente acelerar a cicatrização de uma ferida enorme como essa, nesse caso, passada essa parte crítica, a gente pode utilizar técnicas avançadas de medicina regenerativa. Então, hoje, a gente tem técnicas em que a gente pega células mesenquimais, por exemplo, da medula óssea, pega células mesenquimais do tecido adiposo e faz um implante dessas células, né, para acelerar a cicatrização dessa ferida. Depois dessa fase, você tem técnicas de curativo muito avançadas, coisas que a gente não tinha disponível alguns anos atrás. Imagina, por exemplo, que a gente tem algumas matrizes, a gente chama de matriz extracelular, que é derivada do estômago de ovelha. Tira um pedacinho lá do estômago da ovelha, aquilo passa por todo um processo de preparar um material biológico altamente refinado e transforma aquilo num material finíssimo, como se fosse assim, uma folha de papel, mas que conserva ali estruturas de tecido orgânico que vão funcionar como um molde, permitindo que o tecido do paciente vá crescendo, englobando aquilo, como se fosse um anteparo para uma trepadeira crescer. Técnicas especiais de curativo. Então, hoje, para você enfrentar esses problemas, você tem muita tecnologia que não tinha algum tempo atrás. Uma pessoa diabética que vai fazer uma cirurgia
e que fique aguardando a cicatrização daquela abertura, pode vir a ter problema também? É uma possibilidade, mas o que a gente parte do princípio? Toda vez que qualquer cirurgião, independente da especialidade dele, nós temos várias especialidades cirúrgicas, toda vez que esse cirurgião vai fazer uma cirurgia eletiva, traduzindo, uma cirurgia que é programada. E ele faz o exame necessário para saber o grau de diabetes. Você faz uma série de avaliações pré-operatórias, verifica se o diabetes está bem controlado. Se for o caso, encaminha para o endocrinologista controlar o diabetes. A cirurgia. E nem chega a operar esse paciente. O paciente que você detecta que tem uma hipertensão mal controlada, tem um diabetes mal controlado, tem um problema cardíaco grave, você evita submeter esses pacientes a procedimentos que podem ser postergados, que podem ser retardados. Doutor Adenauer, eu agradeço essa consulta pública, espero que todas essas informações contribuam para que a população, de um modo geral, tenha esta preocupação maior, que não chegue a essa gravidade. Muito obrigado por essa entrevista e volte sempre, que são assuntos palpitantes. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui com você, Mauro. Obrigado pela sua companhia, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá.